Se você tem dificuldade de entender quando utilizar o do e o does, você precisa ficar nesse vídeo até o final. Porque se você não dominar essas duas palavras, você não vai conseguir falar inglês. Então fica comigo que depois dessa aula você vai entender finalmente como utilizar do e does. Bora começar. Primeira coisa que você precisa entender. O inglês, ele tem uma diferença muito grande do português, que é a conjugação dos verbos. No inglês é muito mais fácil. Ao invés da gente mudar palavra por palavra para mostrar a conjugação, como a gente faz no português, como ele vai, nós vamos, eles vão, eles foram, eles irão. No inglês, a gente utiliza o verbo auxiliar. Então, a gente tem vários verbos auxiliares para auxiliar na conjugação e na ideia dos verbos principais, que são aqueles que realmente contam a ação que a gente quer transmitir. E quando a gente está utilizando o simple present, que é o presente simples, a gente tem o do e o does que vão ajudar a gente nessa tarefa. Então, o que eu quero que você entenda é que quando a gente vai utilizar verbos auxiliares, o verbo to be muitas vezes não precisa de auxílio. Por isso que quando a gente fala que você precisa aprender bem o verbo to be em inglês, é porque o verbo to be, ele tem algumas exceções no uso com relação aos outros verbos do inglês. Então, o verbo to be, ele não vai precisar de do e de does, tá certo? Então, sempre que você vir o verbo to be, esquece do e does. Agora, para todos os outros verbos, você vai sim precisar usar o do e o does, tá certo? Então, qualquer outro verbo no simple present, a gente vai precisar usar o do e o does. E como é que a gente vai usar o do e o does? Primeiro, vamos ver o do, que é o que a gente mais usa porque a gente tem mais situações para utilizá-lo. Bom, aqui eu vou mostrar para você como fazer uma pergunta. Sempre que a gente vai fazer uma pergunta no simple present, a gente precisa começar com o verbo auxiliar, que nesse caso aqui é o do. Então eu pergunto: Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? Do you live? Do you live? Repete comigo. Do you live? Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? E olha só que simples. A minha resposta é yes or no. Por quê? Porque sempre que eu começo com um verbo auxiliar, a minha resposta sempre vai ser de yes or no. Só que para eu responder isso, eu vou utilizar o próprio verbo auxiliar que eu iniciei a minha pergunta. Nesse caso aqui, eu comecei com o do. Do you like? Do you live? Do you live in Brazil? Então a minha resposta é yes, I do. Sim, eu vivo. Ou no, I don't. Não, eu não vivo. E isso daqui já é a primeira coisa que você tem que prestar atenção. Por quê? No inglês, no português, a gente sempre responde uma pergunta de sim ou não com o verbo principal, que nesse caso aqui é live, viver, morar. Então, no Brasil, quando você pergunta, você mora no Brasil? Eu respondo, sim, eu moro, ou não, eu não moro. Mas no inglês, a gente não utiliza o verbo principal, a gente só utiliza o verbo auxiliar. Então, para você responder de forma correta, você vai responder yes, I do, or no, I don't. Agora, a gente também pode fazer uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? É que eu não faço ideia da resposta. Então a pessoa, ela precisa me dar uma resposta completa. Ela não responde com sim ou não. Então aqui, ó, eu tenho a minha pergunta de sim ou não que começa com o do. Quando eu vou fazer uma pergunta aberta, eu utilizo alguma daquelas palavrinhas mágicas que nos auxiliam a descobrir aquilo que a gente quer. Quando a gente está falando de local, lugar, em português a gente utiliza onde? No inglês a gente tem a palavra where. Where. Só que olha só, o do you live, ele continua igual. Então, aqui eu comecei com do you live porque eu coloquei in Brazil. Eu só queria saber se você morava ou não no Brasil. Mas nessa segunda pergunta, eu não faço ideia onde você mora. Então eu começo com where.
where, mas eu mantenho o do you live. Qual que é a diferença? O where vem para frente. Então, where do you live? Where do you live? E olha só o que acontece. A minha resposta é I live in Brazil. Eu moro no Brasil. I live in Brazil. E aqui você perceba que eu não vou utilizar o verbo auxiliar na minha resposta. Quando eu estou dando uma resposta completa, nova, aí dessa maneira eu vou utilizar o verbo principal. Então, presta atenção. Se é uma resposta de sim ou não, yes or no, eu começo com o do e a minha resposta é só yes I do ou no I don't. Se a minha pergunta ela é aberta, a minha resposta ela vai ser completa e eu vou utilizar o verbo principal, não mais o do, ok? Vamos ver uma próxima. Do you like cake? Você gosta de bolo? Do you like cake? Yes, I do. Sim, eu gosto. No, I don't. Não, eu não gosto. Agora, se eu quiser perguntar do que você gosta, aí eu vou falar what do you like? What do you like? E a resposta é I like cake. I like cake. E uma dica na hora de você fazer a pronúncia de algumas palavras em inglês. Cuidado para na hora de você fazer o som final de consoantes, você não colocar aquele izinho que a gente costuma colocar. Como, por exemplo, falar what ou don't. A gente tem que falar assim, ó. What. Olha só como o meu T é muito mais fraco. What, ou don't. É só um pouquinho de ar que eu solto, ó. Don't. Então, aqui, quando eu vou falar what do you like, sabe o que a gente faz? A gente até corta esse T e vai perguntar what do you like? What do you like? What do you like? E a minha resposta, I like cake. I like cake. Inclusive, quando você começa a segunda palavra com o mesmo som da última sílaba aqui, por exemplo, o som de cake começa com o som de K, né? K. E o som de like termina com o som de K. Então, o que eu posso fazer também é cortar o K do like. E eu falo I like cake. I like cake. I like cake. Parece estranho, mas o nosso cérebro, ele consegue criar o som. Parece até que eu falei, mas na verdade não. I like cake. I like cake. Você pode fazer isso também. Então a gente aprendeu aqui que quando eu quero saber what, o que, eu utilizo o do mesmo jeito. What do you like? Próximo. Do you work on Mondays? Você trabalha às segundas? Do you work on Mondays? Yes, I do. No, I don't. When do you work? When do you work? Quando você trabalha? When do you work? I work on Mondays. Do you travel by plane? Você viaja de avião? Do you travel by plane? Yes, I do. No, I don't. How do you travel? Como você viaja? How do you travel? I travel by plane. Do you study to get into college? Você estuda para entrar na faculdade? Do you study to get into college? Yes, I do. No, I don't. Why do you Sorry, aqui tá errado. É why do you study? Why do you study? I study to get into college. Então, o que tem que ficar muito claro para você? Do, quando começa a pergunta, você vai responder com do ou com don't. Quando você tem uma pergunta aberta, você vai responder utilizando o verbo principal e o verbo auxiliar não aparece. Isso é a regra de ouro do Simple Present. Então, quais são as palavrinhas que a gente tem para perguntas abertas em inglês? É where, onde, what, o que, do que, when, quando, how, como, why, por quê. E aí, você junta com do you
mais o verbo, se você estiver utilizando, né? Perguntando para você, do you e o verbo principal. Tiago, mas e o does, né? Como é que é esse does? O do a gente usa para I, you, we, you, they, que são eu, você, nós, vocês e eles ou elas. O does a gente só vai utilizar para he, she, it. Então, a ideia por trás é idêntica. Tem a mesma questão da maneira como você faz perguntas ou responde. A diferença é que o do e o does, eles são, na verdade, a forma conjugada desse verbo. A outra coisa, Tiago, eu vejo muito utilizarem not e no para dizer não. Quando eu sei quando eu vou falar not e quando eu sei que eu vou falar no? O not, ele sempre nega um verbo. Então, quando você vai negar um verbo, você tem que usar um not. Se você for responder apenas uma pergunta, aí é no. E se você estiver falando de um substantivo ou de um adjetivo, aí você usa o no também. Not só para verbo. Vamos ver então exemplos do em inglês. Então a gente tem aqui, ó, ele mora no Brasil. Você vai ver que a estrutura é a mesma. Eu só vou mudar a conjugação. Então, ao invés de eu perguntar do you live in Brazil, eu vou falar does he live in Brazil? Does he live in Brazil? Yes, he does. No, he doesn't. E olha só que fácil. Eu uso o verbo inicial para negar ou para afirmar. Então, yes, he does. No, he doesn't. Por isso que você não precisa pensar muito, né? Só você ver com qual verbo começa a pergunta. E se eu quiser saber, eu não tiver ideia, for uma pergunta aberta? Aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, né? Eu inverto, eu jogo o where para frente e eu coloco o does he live. Peraí que aqui foi errado. Does he live? So, where does he live? Where does he live? E a resposta, he lives in Brazil. Ele mora no Brasil. E eu não sei se você percebeu, mas ó, aqui, quando eu falo I, é I live. Mas quando eu falo he, tem que colocar o S. He lives. He lives in Brazil. Ele mora no Brasil. Does she like cake? Ela gosta de bolo? Does she like cake? Yes, she does. No, she doesn't. Ela gosta de bolo? Sim. Não. Então, yes, she does. No, she doesn't. Tiago, eu posso responder yes, she likes? Não, não pode, tá? Por quê? Porque é uma questão cultural. Ninguém responde desse jeito, tá? E tem outra questão também. Sempre que a gente utiliza o like, a gente precisa colocar um it depois. Eu não posso falar yes, I like, yes, she likes. Eu tenho que falar yes, I like it. Ou yes, she likes it. Você tem que falar que ela gosta, nem que seja o it, que significa disso, tá? Porque senão falta. Parece que realmente você esqueceu de dizer alguma coisa na frase. Porém, mais uma vez, não é comum a gente responder desse jeito em inglês, tá? A gente sempre responde utilizando o verbo auxiliar. Como nesse caso é o does, você só precisa falar yes, she does. Por isso, não complica, tá bom? Eu sei que a gente tem essa mania de ficar, meu Deus, o verbo, tal. Não, não complica. Perguntou, é do jeito que você vai responder. Perguntou com do, responde com do. Perguntou com does, responde com does. Depois, pergunta aberta. What does she like? Do que ela gosta? What does she like? Resposta, she likes cake. Então aqui eu tenho que colocar esse S também, ó. Aqui no finalzinho, she likes cake, porque agora é ela. Lembrando sempre, quando a gente está afirmando, a gente não coloca o do ou o does, tá certo? É só quando a gente faz pergunta e quando a gente dá a resposta. Espero que você tenha gostado dessa aula, então por conta disso eu tenho um pedido para fazer para você. Deixa o seu like, que faz muita diferença para mim, e também se inscreva no canal para continuar recebendo notificações de quando tem aula nova para você melhorar cada vez mais o seu inglês. Te vejo no próximo vídeo. Bye bye.